Fala aí, galerinha, começando mais uma videoaula, aqui agora falando sobre física, falando da parte de cinemática, sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado é quando a gente tem a variação da velocidade. Então a velocidade ela é um fator variável. Lá no MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, a gente tinha que a velocidade ela era constante. O que variava era o nosso espaço, então a gente tinha a variação do espaço em função do tempo, certo? Aqui não, a velocidade vai variar. O que vai se manter constante é a nossa aceleração. Então a aceleração ela vai ser uma constante. O que vai mudar de fato é a velocidade. Se a velocidade ela cresce ao longo dessa variação, então a gente tem o chamado movimento acelerado. Agora, quando nós temos a velocidade decaindo, diminuindo, a um objeto freando, por exemplo, né, a gente tem o chamado movimento retardado. Primeiramente, falando aqui da aceleração, aceleração aqui já entra a nossa primeira fórmula, né? Essa parte de cinemática, ela tem muitas fórmulas, então eu recomendo você pegar um papel, um post-it e ir colocando essas fórmulas aí nele para você ir sempre consultando. A primeira fórmula é essa aqui, que é a fórmula da aceleração, equação da aceleração, né? A aceleração ela vai ser a variação da velocidade em função do tempo. E aí, toda vez que tiver esse delta é uma variação. Significa que eu vou ter a final menos a inicial. Tá? Toda vez que tiver esse delta, final menos inicial. E a gente vai ter o seguinte: se eu tenho variação da velocidade, logo vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Do tempo, a mesma coisa. Tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo? E aí, quais são as unidades que a gente vai ter aqui na nossa equação da aceleração? A gente pode ter dois tipos de unidade. A padrão, que seria metro por segundo ao quadrado para aceleração, tá? Ou quilômetro por hora ao quadrado. Essa daqui é a padrão, essa aqui é a mais usual, tá? Geralmente as questões elas trazem essa metro por segundo ao quadrado. Mas dá para você transformar, né? Você tem aí uma transformação para ser realizada. Se for de metro por segundo para quilômetro por hora também dá. Um exemplo aqui para a gente realizar diz o seguinte: um objeto em movimento retilíneo, retilíneo quer dizer em linha reta, tá? A 3 metros por segundo acelera para 9 metros por segundo em 2 segundos, tá? Ele quer saber o valor da aceleração. Qual o valor da aceleração nesse tempo aí que se passou? E aí muita gente tem dificuldade na hora de identificar quem é quem na hora da fórmula. Velocidade, ela sempre vai ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. O tempo, geralmente unidade de tempo, né? Segundo, minuto, hora. Mais usual são segundos e horas, tá? Que você vai utilizar na hora do seu cálculo. Minuto, você precisa só fazer a transformação, né? Minuto ou hora. Tá? Se a unidade estiver em quilômetro por hora, você vai utilizar a hora. E aí a aceleração, qual é a unidade que você vai utilizar? Metros por segundo ao quadrado. Toda aceleração tem esse quadrado aqui no final. Tranquilo? Então vamos lá identificar aqui na questão o que, é que ele está falando. 3 metros por segundo, isso aqui é uma velocidade. 9 metros por segundo é também uma velocidade. 2 segundos é o tempo. Então, o que, é que ele está querendo aqui nessa questão? O valor da aceleração. Agora a pergunta: qual seria a velocidade inicial para essa questão aqui? Ele fala aqui, um objeto, um movimento retilíneo a 3 metros por segundo acelera a 9 metros por segundo. Então, essa aqui é a minha velocidade inicial e essa aqui é a minha final. Como é que a gente calcula a variação? Não é sempre a final menos a inicial? Então, 9 menos 3. No tempo de 2 segundos. Tempo final é 2, tempo inicial é 0, né? Porque basicamente ele começou a contar a partir dos 3 metros por segundo. Então a gente interpreta isso como o tempo inicial.
Fazendo o nosso conta aqui, 9 menos 3 dá 6, 2 menos 0 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Tranquilo? Então essa é a nossa resposta. 3 o quê? Metros por segundo ao quadrado, porque é o valor da nossa aceleração. Lembrando que pode estar em quilômetro por hora ao quadrado também, né? Quilômetro por hora ao quadrado. O que ele pode perguntar também é sobre a função horária, tá? Tem várias funções horárias aqui para a gente fazer. A primeira função horária que a gente vai ver é em função da velocidade. Mas, de certa forma, você não precisa decorar essa daqui. Se você entendeu a forma da aceleração, variação da velocidade sobre o tempo, você já tem automaticamente essa fórmula aqui, tá? Porque ela deriva daqui, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como é que ela deriva daí. Então, a aceleração, variação da velocidade, né? Velocidade final menos a velocidade inicial, seria isso, né? Dividido pelo tempo. O tempo eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Passa o tempo para cá multiplicando, seria a aceleração vezes o tempo. E eu pego essa velocidade inicial aqui e vou passar para o outro lado da igualdade, com o sinal trocado. Está negativo, vai positivo. E isso é igual à minha velocidade final. O que a gente tem na função horária da velocidade, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É exatamente o que eu tenho aqui na nossa fórmula aqui. Então, de certa forma, você só precisa dessa primeira fórmula aqui para você encontrar a função horária da velocidade. Colocando aqui as nossas unidades, velocidade tanto final quanto inicial, a gente vai utilizar padrão, que é metros por segundo. Lembrando que pode ter quilômetro por hora também, né? Mas o padrão é metro por segundo. A aceleração, você vai colocar metros por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado. Tempo padrão é segundos, tá? Mas tem também a questão da hora. Pode aparecer minuto, aí você faz a transformação para segundos ou para hora. Exemplo aqui sobre essa função horária da velocidade, já vou colocar ela aqui, tá? Velocidade, velocidade inicial, mais A vezes o T. Tem gente que chama essa fórmula aqui de voat, tá? Porque lembra, né? V0, VO e AT, né? Seria voat. Pra você lembrar mais fácil, né? Essa questão fala o seguinte, ó, partindo do repouso, um objeto acelera a 3 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. Determine a sua velocidade nesse instante. Então, o que ele disse aqui? Acelera 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra que toda vez que está em metros por segundo ao quadrado, é o valor da tua aceleração. O tempo, tu já sabe, a unidade de tempo é segundos. 5 segundos. Ele fala bem aqui no começo, tá? Partindo do repouso. Se ele parte do repouso, significa dizer que ele estava parado no início. Então a tua velocidade inicial é igual a zero. Ele quer saber a tua velocidade final nesse instante aí. O V final. Então velocidade, vamos substituir aqui. Quanto é o valor da minha velocidade inicial? É zero. Quanto é o valor da minha aceleração? 3. E quanto é o meu tempo? 5 segundos, tá? Você só tem que se atentar aqui nessas unidades, tá? Segundo, aqui tem que estar em segundo também. Aí que você precisa se atentar se você vai precisar converter alguma unidade. Por exemplo, imagina que ao invés de segundo tivesse em hora aqui, por exemplo, tá? Aí você ia ter que transformar essas 5 horas em segundos, tá bom? Então esse detalhe aí para vocês, tá? Aqui é só fazer o cálculo, né? Velocidade, 0 não vai influenciar em nada, 3 vezes 5 é igual a 15. Qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo. A próxima função horária que nós temos é a função horária da posição. Aqui é quando ele pede a questão do espaço. Te dá aceleração, te dá tempo e te pede para te calcular espaço, a posição aqui, né? E aí tu tem a famosa fórmula aí do sorvetão, né? A função aí do sorvetão, que é S é igual a S0 mais VT
mais at² sobre 2. Parece difícil, mas não é, tá? Só você lembrar lá do MRU. No MRU tu tinha uma função horária parecida com essa, né? Que era S0 mais VT. A única diferença é que agora tem aceleração, então tu vai colocar at² sobre 2. Nesse exemplo, um móvel parte do início da trajetória com velocidade inicial de 5 km por hora e aceleração de 1 km por hora ao quadrado após 5 horas. Qual é a sua posição? Então vamos lá colocar aqui a nossa fórmula, né? Lembra da fórmula do sorvete? Lembrou do sorvete, só coloca mais at² sobre 2. Então vamos lá para o que ele me deu aqui na questão. Eu preciso do S, preciso do S0, preciso do V, preciso do T e do A. Ele fala o seguinte: um móvel parte do início da trajetória. Início da trajetória é teu espaço inicial, correto? Então, espaço inicial no início não existe, ele é zero. Com velocidade inicial de 5 km. Então, velocidade de 5 km por hora. E aceleração de 1 km a hora ao quadrado. Então, aceleração 1 km por hora ao quadrado. Em um tempo de 5 horas. O que ele quer na questão? Qual é o valor da posição? O S final, né? Então, vamos substituir aqui na nossa função horária do espaço em função do tempo, né? Espaço eu não tenho. Espaço inicial é zero. Velocidade é 5 km por hora. Tempo 5 horas. A aceleração 1 km por hora ao quadrado. Tempo 5 horas ao quadrado dividido por 2. Tá? Aí você deve estar se perguntando: professor, se não disse que tem que transformar para segundo, para minuto e tudo mais? Não, porque eu tenho que me ligar com a unidade. O meu tempo está em hora, mas a minha velocidade também está em hora. Eles estão na mesma unidade. Eu não preciso transformar se eles estão na mesma unidade. Mesma coisa a aceleração. A aceleração também está em quilômetro por hora. No caso ao quadrado, né? Então, se eles estão na mesma unidade, você não precisa se preocupar com transformação. Só se tivessem unidades diferentes. Continuando aqui a nossa questão, então vamos lá. O zero aqui não vai influenciar em nada. 5 vezes 5, 25. Mais 1 é neutro, né? 5 ao quadrado, 25. Dividido por 2. Posso somar em cima primeiro e dividir depois? Não, você tem que primeiro fazer a divisão e depois fazer a soma, tá? 25 dividido por 2 dá 12,5, então vai ser 25 mais 12,5. Fechou? Somando aqui os dois, você vai chegar em 37,5. Qual é a unidade aqui que eu devo utilizar? Se é espaço, eu vou utilizar quilômetro. Então, é um total aqui de espaço de 37,5 quilômetros. E a nossa última fórmula é quando a gente não tem o tempo, tá? Então, você só vai utilizar essa fórmula quando a questão ela não te dá o tempo. É a chamada equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, ela tem potências, né? E aí, com a potência, você vai ter aí a função de uma raiz também no final, tá? Então, para calcular, você precisa tirar a raiz no final do cálculo. A equação é essa: a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Tem gente que costuma trazer aqui também um macete, né, que seria: vovô é velho, mas tem duas asas deltas, tá? Uma forma de você lembrar aí caso você tenha dificuldade na hora, né? Questãozinha de exemplo aqui para a gente realizar. Determine a velocidade final. Então tu já sabe que tu tem que encontrar a velocidade final aqui nesse caso. De um móvel em MRU com aceleração
5 metros por segundo ao quadrado, tendo iniciado o movimento a partir do repouso, percorrido 30 metros. Então, variação do espaço seria final menos inicial, né? 30 mais o inicial, que seria o repouso, que seria 0. Tá bom? E se ele estava no repouso, então a tua velocidade inicial também é igual a 0, né? Toda vez que está no repouso, ele está parado, né? E não está em movimento. Então a velocidade é igual a 0 também. Vamos aplicar aqui na fórmula de Torricelli. Velocidade ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A ΔS. Vamos lá. Quanto é a velocidade final? Eu não tenho. Quanto é a velocidade inicial? É 0, né? Estava no repouso. 0 ao quadrado. 2 da fórmula. A aceleração seria 5 e o espaço seria 30. Velocidade ao quadrado. 0 ao quadrado vai dar 0. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes 30 é igual a 300. O que eu tenho que fazer agora, né? Eu tenho que tirar essa potência aqui de cima, né? Esse expoente, e fazer o inverso. O inverso da potência é a raiz. Então, raiz quadrada de 300. Bom, e aí quanto é a raiz quadrada de 300? É exata? Não, ela não é exata. Mas você pode fazer o seguinte, tá? Você pode fazer 300, é a mesma coisa que 3 vezes 100, correto? Quanto é 3 vezes 100? 300. Tá? Só para você tirar aqui o valor da raiz. Quanto é a raiz de 100? É 10. E quanto é a raiz de 3? Não sei, deixa na raiz mesmo. Fechou? E aí você vai ter o seguinte, 10 raiz de 3. A maioria das questões pode terminar assim, 10 raiz de 3, 10 vezes a raiz de 3. Mas em algumas vezes ele te dá lá na questão, considere a raiz de 3 igual a 1,7. Como ela não dá um valor exato, né, ele te dá lá o valor para te arredondar. Então, para você chegar no valor exato, basta você substituir aqui a raiz de 3 por 1,7, né? E aí vai dar 17 metros por segundo é o teu resultado.